Sou o professor Bernardo Buarque. Sejam bem-vindos ao podcast Alumni FGV CPDOC. Este é o nosso segundo episódio após a estreia com A Vida Depois do Diploma, que teve a presença de três jovens egressas, a Ana Luísa, a Antônia Violeta, a Diana Rodrigues, formadas pela Escola de Ciências Sociais. Na segunda edição do podcast Alumni, recebemos mais três egressos, dessa vez do nosso doutorado, acadêmico e profissional em História, Política e Bens Culturais. Vamos conversar sobre os percursos da pesquisa de cada um, que tem na história do campo editorial no Brasil um ponto de convergência, um ponto em comum. São eles: Ícaro Jatobá, autor da tese de doutorado intitulada Da Literatura Homossexual à Literatura LGBT, projetos editoriais na abertura política e alguns de seus antecedentes, 1985-2009, tese defendida em 2025. Marco Aurélio Fiocchi, autor do produto doutoral denominado Os Papéis do Editor, a trajetória de Jorge Zahar nos documentos de seu arquivo pessoal, com defesa ocorrida no ano passado. E Sérgio Ricardo França da Silva, autor da tese de doutorado O Editor como Intérprete, Geração Jornalística e Curadoria Editorial no Brasil Contemporâneo, defendida também em 2025. Nossa proposta é permitir que se conheçam a experiência e a trajetória dos convidados, ao mostrar as potencialidades das pesquisas de pós-graduação do PPH-PBC, tanto no segmento acadêmico quanto no profissional. Oi, Ícaro. Oi, Marco. Oi, Olá, Sérgio. olá Bernardo. Muito obrigado pela presença nessa segunda edição do nosso podcast Alumni. Alegria em reencontrar vocês, pois guardo muito boas lembranças do convívio durante os 2 anos do mestrado e os 4 anos do doutorado. Isso acontece nos três casos. Então, para começar, pediria que se apresentassem e dissessem o período em que cursaram a pós-graduação, qual o vínculo profissional ou acadêmico que mantém no dia de hoje. Oi, Bernardo, prazer reencontrá-lo, encontrá-lo também os amigos aqui. Eu me chamo Ícaro Jotobá, sou jornalista de formação. Eu me aproximei da Fundação Getúlio Vargas no âmbito acadêmico em 2019, onde eu fiz o meu mestrado, de 2019 a 2021, também com a temática editorial. E logo em 2021 eu ingressei no doutorado, finalizando em 2025. Atualmente, eu sou pesquisador vinculado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atuando na política pública Rio Sem LGBTfobia. olá Bernardo, Sérgio, Ícaro, legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, discutindo os nossos temas de pesquisa. Eu sou, então, Marco Aurélio Fiocchi, sou jornalista de formação, né, sou doutor agora em Bens Culturais pela FGV-CPDOC. Meu percurso na FGV-CPDOC ele é bem anterior, embora ele não tenha sido contínuo, né? Ele se iniciou em 2012, quando eu ingressei no MBA em Bens Culturais, que a instituição oferecia lá no polo dela em São Paulo, né, que é o meu lugar de origem, né? Embora eu já resida no Rio há mais de 10 anos. Depois, em 2018, eu voltei a casa como aluno do mestrado acadêmico, né, em História, que foi concluído em 2020, e já emendei na sequência o doutorado profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais, que eu concluí agora em 2025. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Ícaro, Marco. Marco, eu te interrompi? Só para fazer um complemento, é, não é uma interrupção, eu que não dei continuidade ao pensamento. Só para complementar a pergunta do Bernardo, então, atualmente meu vínculo profissional é com o Departamento Nacional do Senac, onde eu atuo na editora Senac Brasil, como produtor editorial. Só isso. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Bernardo querido, Marco, Ícaro, meus colegas de long, long time, né?
Eu também, uma formação bem parecida com os dois colegas, entrei no mestrado e fiz agora o doutorado de 21 a 25, o doutorado de História, Política e Bens Culturais. E hoje em dia eu estou vinculado ao CPDOC, fico muito feliz como pesquisador, fazendo pós-doutorado ainda sobre a mesma linha de estudo histórico, que é a história das editoras do livro e do seu meio. Muito obrigado aos três. Então, vou pedir agora que façam um breve balanço da pesquisa de vocês, pensando no ingresso, o que que foram, quais eram as expectativas e já à luz do tempo do seu processo, que percalços, enfim, quais foram os desafios enfrentados ao longo desse quadriênio que resultou no trabalho de vocês. Bom, eu vou começar então. Eu acho que é inevitável não falar da pandemia, né? Esse é o primeiro desafio, desenvolver uma pesquisa num tempo pandêmico, onde as relações mudaram muito, né? É, assim, a minha sensação naquele momento de 2021 era de um esgotamento dessa relação sempre virtual, né? Então, isso exigia muito naquele momento. E uma grande dificuldade era onde encontrar as minhas fontes para desenvolver essa pesquisa, né? Eu saí do mestrado com a ideia de aprofundar minha pesquisa, que iniciou de fato no mestrado, no campo editorial. Então, a minha ideia era analisar o que se tinha de editoras que cobriam a temática homossexual e futuramente chamada temática LGBT, pós Skin Editora, que foi a editora que eu analisei durante o mestrado. E assim, acho que a principal dificuldade nesse momento foi exatamente essa. Onde eu vou encontrar essas fontes se a gente está num tempo pandêmico? Porque eu não consegui acesso às fontes orais, né? Muitas pessoas já são mais de idade, então elas estavam resguardadas ou não tinham essa facilidade em lidar com o meio digital, o que exigia um contato físico e que era inviável, e as próprias instituições também estavam ali passando por momentos onde as atividades estavam sendo reduzidas, então esse foi um grande impeditivo, assim, de tocar a pesquisa, especialmente no ano de 2021 e 2022. A partir de 2022, com o alívio, assim, da pandemia, as coisas foram melhorando um pouco mais. Só para eu não me perder aqui também na sua pergunta, Bernardo, eu estou lendo aqui a pergunta em si, para eu poder também falar um pouco das minhas perspectivas. A partir desse momento que eu percebi, né, que as relações estavam voltando à normalidade, então as minhas perspectivas aumentaram. 2021 e 2022 eu fiquei bem desmotivado com a pesquisa em si de doutorado, mas a partir de 2022, final de 2022 e início de 2023, eu recuperei com fôlego essa perspectiva positiva sobre a pesquisa. E a partir disso eu consegui ter acesso às minhas fontes, e fazer um compilado, né? Uma linha que eu adotei na minha pesquisa foi um pensamento do historiador italiano Carlo Ginzburg, que é a ideia de fios e rastros, né? Então ele parte da ideia de que os rastros seriam ali os vestígios deixados e o fio é exatamente o que o historiador deve fazer, ou no caso o jornalista, fazendo essa ligação com esse fio em busca desses rastros, né? E aí tem um fator importante que eu preciso rememorar também, que é a própria LGBTfobia institucional, né? A gente não tem no Brasil instituições consagradas, estabelecidas, que recuperem essa memória do movimento LGBT. Então, esse também foi um dificultador. E aí eu acho que eu tive que, de fato, atuar como esse fio, levando esse fio em busca dessas imagens, desses objetos, dos relatos, dessa história oral, de personalidades do movimento LGBT, para tentar recuperar o que é que esse povo lia, o que é que esse povo comprava em relação a livros, e quais editoras trabalhavam com essas obras. Perfeito. Bom, eu também, inevitavelmente, sou um doutorando do período pandêmico, né?
que eu iniciei meu processo também, eu ingressei no processo seletivo em 2020, na primeira turma do doutorado profissional, né? E efetivamente iniciei o curso em 2021. Quando eu submeti o meu projeto e foi aprovado no processo seletivo, esse projeto ele é diferente do projeto de conclusão. Eu entrei com um outro projeto, mas logo ali no primeiro semestre, eu já sabedor da existência do arquivo do Jorge Zahar depositado na Casa Acervo, né, da FGV CPDOC, e tendo, né, uma expectativa de que esse corpus se adequaria, seria mais próximo assim, da minha vivência profissional, já que estávamos num doutorado profissional, inclusive, né? Eu fiz essa conversão, eu deixei de lado o projeto inicial e iniciei o projeto de análise das fontes primárias do arquivo do Jorge Zahar, né? Aí também, nesse momento de pandemia, em 2021, o que eu tinha em mãos eram alguns documentos basilares. Eu tinha a entrevista das doadoras do arquivo, né? A filha e a neta do Jorge Zahar, que isso foi concedido ao programa de História Oral da FGV-CPDOC, né? Quando elas fizeram a doação no ano anterior, em 2020, né? E tinha também uma relação dos itens do arquivo, mas era uma relação escorreita, corrida, assim, só com itens, né? E eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar pela frente e não tinha ainda a perspectiva de eu ver esses documentos naquele momento, lá em 2021. Então, naquele primeiro momento, já metodologicamente pensando, o que eu fiz? Eu iniciei vorazmente a pesquisa bibliográfica, né? Então, eu comecei a ler muito tudo que me caía nas mãos, primeiro sobre o Jorge Zahar, né, sobre esse personagem, sua história, né, porque já existem trabalhos feitos, nós temos dissertação, temos duas teses de doutorado que abordam a trajetória do Jorge Zahar e da sua empresa, né, a Zahar Editores, enfim, e comecei a ler outros também, perfis de outros editores, materiais de outros editores, teses a respeito de outros editores, enfim, fui formando a minha base bibliográfica, também de história da edição no Brasil, história da edição na América Latina, que eram temas que perpassavam o meu estudo, né, que perpassavam o meu projeto de pesquisa. Então, 2021, além das disciplinas do doutorado, que exigiam uma carga de leitura desde já, né, desde aquele momento, eu me dediquei a aprofundar a pesquisa bibliográfica referente ao meu objeto, né? Aí, em 2022, também da mesma forma com o Ícaro, né, quando assim, a situação do isolamento social já estava um pouco mais abrandada, eu fui agraciado com uma medida, né, aí da direção do CPDOC, que facilitou o acesso aos doutorandos, né, os doutorandos da casa, ou mestrandos da casa, que tinham pesquisas atreladas ao acervo da FGV-CPDOC, para que eles pudessem acessar esses documentos, né, e começar a iniciar suas pesquisas. E daí eu pude finalmente, né, tomando todas as medidas de isolamento social possíveis naquele momento, ter essa minha primeira experiência com esse acervo, né, com esse arquivo, e consultei ele inteirinho, de cabo a rabo. Eu tirei umas férias ali no comecinho do mês de 2022, né, no ano de 2022, e olhei o arquivo inteiro. E daí as complexidades começaram, né, que são as complexidades próprias de quem lida com arquivos documentais. Ou seja, as fontes elas são indiciárias, né? As fontes elas mais indiciam questões do que solucionam questões. A gente nunca pode ir para um arquivo documental achando que vai estar tudo ali e que aquilo é a representação da verdade e que a coisa está feita. Então, assim, cada documento do arquivo pessoal do Jorge Zahar abria para mim uma fonte até mesmo inesgotável de pesquisas suplementares. Então, depois de eu tomar
corpo desse objeto. Já fazer as minhas primeiras opções de seleção mesmo, de curadoria daqueles documentos, que obviamente a gente está falando de um corpo de mais de 2.000 documentos, de naturezas diversas, né? A gente está falando desde documentos impressos, a fotografias, audiovisuais, então era uma gama muito grande. Então, já desde o primeiro momento se impôs uma necessidade de seleção, né? E, ao mesmo passo que eu ia conhecendo a documentação, eu já ia priorizando aquilo que, de fato, eu já estava idealizando e projetando trabalhar, né? Eu refiz o projeto, né? Eu apresentei esse projeto como parte também de uma das disciplinas da grade do doutorado, e é, a partir daí, já de posse de uma primeira abordagem bibliográfica, já de posse também do aporte já dos próprios documentos, já entendendo a problemática que eles me traziam, eu pude estabelecer uma metodologia de pesquisa, que acho que talvez não seja o caso de eu narrar aqui, porque daí ficaria muito extenso. Mas esse foi esse primeiro momento, que era de muita expectativa. Só para complementar, no caso do doutorado profissional, acresce-se uma complexidade maior pelo seguinte: os doutorados acadêmicos, né, o segmento acadêmico, já se pressupõe que você ou vai fazer uma dissertação ou vai fazer uma tese. Esse é o produto de entrega, né? No caso do doutorado profissional, você tem que idealizar um produto, né? Então, a, claro que se você tem uma produção científica que tem que tem que ser registrada em um texto, né? Que ele é chamado até de texto dissertativo. Mas a ênfase do profissional é no produto, né? A maior ênfase do profissional é no produto. Para o texto dissertativo, você tem que mostrar todo o aporte teórico, é importante, mas no produto você tem que demonstrar a aplicabilidade da tua pesquisa, né? Então também tinha essa complexidade. Que produto que eu vou fazer para representar esse arquivo documental? Eram as questões que me rondavam naquele momento, 2021, 2022, e isso foi se solucionando já, tomando mais corpo assim das pesquisas suplementares que eu fiz, inúmeras, diversas pesquisas suplementares, para dar conta de entender aquela documentação selecionada, né? Isso tudo foi ganhando mais corpo até que eu decidi que eu iria fazer um livro a partir dos documentos do arquivo do Jorge Zahar, e não de todos os documentos. Aí também se impôs uma necessidade de seleção, e eu selecionei as correspondências do arquivo para os meus esforços de pesquisa e aprofundamento. Excelente. Eu sou editor de profissão, venho do jornalismo, trabalhei bastante tempo no jornalismo como repórter, editor, chefe de reportagem e tal, e desemboquei no mercado editorial. Nesse mercado já estou há quase 30 anos. E a minha pesquisa nasceu de uma inquietação muito simples. Quando a gente pensa na história do livro, a gente pensa no escritor, a gente pensa no próprio livro, a gente pensa nos leitores, mas muito pouco se pensa sobre a função e os desígnios do editor, né? Uma figura que permanece muitas vezes invisível. E aí, tentando entender quem são esses profissionais, como eles influenciam a cultura, que eu desenvolvi a pesquisa. Desenvolvendo, eu percebi e eu queria focar um pouco nas grandes editoras brasileiras, bem o mainstream mesmo, as atuais grandes editoras brasileiras, a Record, a Companhia das Letras, a Rocco, a Objetiva, a Intrínseca, a Sextante. E eu percebi que, ao contrário de nos tempos pré-reabertura democrática, onde era mais comum você ter o fundador da editora como editor, os herdeiros, é, houve uma parte dessas grandes editoras escolheu para sua direção editorial os jornalistas culturais. E isso me trouxe um estranhamento que eu gostaria de pesquisar. É,
A partir daí, eu desenvolvi o conceito do editor-intérprete. Quer dizer, o editor, ele não é o cara que simplesmente é um cara do administrativo, ele é um curador, ele é um gestor, ele é um técnico. Não, ele é um moderador. Não, ele é um intérprete. Ele interpreta o texto, ele interpreta o livro, ele interpreta o mundo ao redor, ele interpreta o mercado. E foi aí que eu comecei a trabalhar a espinha dorsal da minha pesquisa. O balanço que eu faço é muito positivo, porque eu tinha pensado em buscar compreender esse fenômeno que nunca tinha sido estudado, e, e foi um grande desafio no sentido de que, fora a pandemia que eu também vivi, esse mesmo problema temporal do Marco e do Ícaro, a dificuldade de acessar as fontes, etc., eu tive muita dificuldade em conseguir documentos que falassem de grandes editores e desse tipo de editores. Eu via muito falar sobre pequenas editoras, editoras que tiveram um tempo curto, mas essas editoras longevas, essas editoras que estão já há muitos e muitos anos se mantendo na dianteira do mercado editorial, eu acho que elas devem ser estudadas também, porque é um modelo muito vitorioso e muito importante para a cultura brasileira, né? Outro desafio importante também foi que eu resolvi trabalhar com duas óticas. Isso veio muito da minha formação jornalística, né? A prosopografia, através de entrevistas, comparando um grupo específico de profissionais, editores, através de 50 perguntas iguais para todos eles, depois cruzando os dados e traçando qual é esse perfil desse editor que vem do jornalismo, e também utilizando a estrutura da história oral. Isso trouxe uma coisa que eu acho que foi muito produtiva, satisfatória para mim e para o corpo da pesquisa, que foram essas 8 entrevistas com 8 dos grandes editores brasileiros, das grandes casas editoriais, que é um documento que fica à disposição da pesquisa daqui para frente no Laboratório de História Oral da FGV, e que trouxe conclusões muito importantes para o desenrolar da minha tese, né? É, eu acho que também uma coisa importante é que essas entrevistas deram uma dimensão humana muito forte, contrabalançando com toda a empiria, com todas as informações que eu consegui nos documentos, nos livros, nos artigos, durante esse tempo de mestrado e doutorado. Foi isso. Muito obrigado aos três, mais uma vez. Por conta do nosso tempo, a gente vai para uma última questão, que é uma questão relativa justamente ao fato de vocês serem três egressos que fizeram esse percurso. Vocês agora, inclusive, mencionaram esses aspectos não apenas do processo, mas também dos resultados. Então, eu queria ouvi-los em relação àqueles que estão ingressando, aqueles que aspiram fazer mestrado, doutorado conosco, e que sugestões, conselhos vocês podem dar àqueles que vão ainda ter esse percurso investigativo, que estão lidando com esses desafios no momento. Então, para finalizar, seria essa a nossa última pergunta desse podcast. Bom, eu vou só fazer também uma rememoração, assim, uma avaliação, na verdade, né? Eu avalio também a minha tese como muito. Eu fui muito feliz com o resultado da tese, porque eu tenho certeza que, com esse esforço jornalístico e investigativo, eu consegui encontrar um material realmente, até então, não analisado, exclusivo, assim, inédito, na verdade, né? Que deu conta do surgimento de, ao contrário do Sérgio, que focou ali nas editoras grandes, mas em editoras nanicas, muito pequenas, mas de uma força política muito grande, né? Então, eu consegui mapear, a partir dessa pesquisa, 4 editoras exclusivamente homossexuais durante os anos de 80 aos anos finais da década de 2000, além de coleções, selos também que deram conta sobre
conta dessa temática. E eu acho que um principal achado, assim, também, além dessas editoras, é uma coleção ainda na década de 60, que é uma surpresa que a pesquisa também pode nos dar, né? A gente vai para os documentos, para as fontes, tentando achar uma coisa, às vezes até confirmar uma hipótese que a gente já tem dentro da gente, e a gente acaba achando novos elementos, novas pistas, novos rastros, que fazem a gente encontrar coisas assim inesperadas. Agora sim, respondendo a pergunta sobre dicas, e aí é curioso, porque eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas querendo entrar no CPDOC. E aí eu vou diretamente em um ponto que eu não tive. Então, a dica é de ouro mesmo, que é a seguinte avaliação. É um programa interdisciplinar, isso traz uma visão, um traço muito positivo, né? Porque você convive com pesquisas distintas, com profissionais de áreas distintas. Então, eu, por exemplo, estudei com arquitetos, com economistas, com jornalistas, com o pessoal da psicologia. Então, isso traz uma riqueza para o ambiente acadêmico. E eu que estava saindo, por exemplo, da graduação, e na graduação de jornalismo a gente não vê muitas discussões teóricas pesadas da sociologia, enfim, da ciência política. Então, no CPDOC eu pude ter essa experiência, mas tem um custo no fato de ser interdisciplinar, que é o seguinte: eu acho que o Brasil ainda ele anda pouco. Ele valoriza pouco a interdisciplinaridade na prática. Então, por exemplo, um dilema que eu enfrento, já botei o lado positivo, mas tem um dilema que eu enfrento, é o seguinte: muitos concursos, para quem quer seguir na área acadêmica, você não consegue fazer porque eu não sou historiador de graduação, sou jornalista, então na área da história não deixam eu entrar porque eu sou jornalista, e na área do jornalismo não deixam eu seguir porque meu mestrado e meu doutorado é em história. Mas eu acho que a partir do momento que o Brasil passar a valorizar e entender esse profissional interdisciplinar como um aliado assim numa construção de fato interdisciplinar e proveitosa, eu acho que esse detalhe cai e aí fica somente pontos positivos nessa formação interdisciplinar. Outro elemento que eu chamo a atenção também é a qualidade docente do CPDOC e a qualidade física também, né? Eu acho que em nenhuma outra instituição que eu já entrei no Brasil ou fora do Brasil, eu encontrei essa qualidade dos profissionais e a qualidade do ambiente também, assim, nada falta. Então, é um elemento que também deve ser analisado, porque assim a gente ouve relatos, infelizmente, de doutorandos, mestrandos, que numa sala de aula mal tem um quadro, mal tem um elemento tecnológico que facilite ali a aula. Então, isso também deve ser avaliado, né? Bom, eu gostaria de corroborar tudo que o Ícaro falou, né? Eu concordo que a riqueza da pós-graduação do CPDOC é esta mesmo, esse contato, né, que eu tive, já experienciei desde lá de 2012, quando eu iniciei a minha primeira experiência no CPDOC, né, naquele MBA, e depois no mestrado e no doutorado, essa pluralidade e essa diversidade de possibilidades de pesquisa, né? Eu também tenho, é, até ontem, para dizer a verdade, também pessoas que trabalham aqui comigo se interessaram, acho que também um pouco por conta dessa coisa do lançamento do livro, então desperta um pouquinho do interesse e eles quiseram saber mais sobre o mestrado profissional do CPDOC, como é que funcionava, então e daí eu reforcei justamente esse aspecto que o Ícaro está comentando aqui, da interdisciplinaridade, da possibilidade ampla de pesquisas, né, de interesses que o CPDOC abarca. Agora, da minha experiência que eu gostaria de passar para os alunos que vierem a ingressar, é justamente a experiência que eu tive com a Casa Acervo, esse acervo documental incrível, né, que possibilita uma série de desenvolvimentos temáticos, né? Os seus documentos, os seus arquivos pessoais possibilitam vários tipos de não só de desenvolvimentos temáticos, mas também de formas de desenvolver essas pesquisas, seja pesquisas quantitativas, seja pesquisas qualitativas, seja pesquisas como a minha, que é uma pesquisa com ênfase em memória, em história e memória, não é?
Então, esse corpus documental da Casa Acervo, ele deve ser muito valorizado. Entrar numa instituição que já tem isso disponível para o aluno é uma riqueza, porque, em geral, é a minha segunda experiência com pesquisa em arquivos. A minha experiência no mestrado foi com o arquivo do IMS, que, na verdade, nada mais era do que um banco de imagens, né? Eu não consegui passar além do banco de imagens do IMS, né? Então havia uma série de restrições, foi um processo assim que eu tive que negociar muitas coisas para desenvolver o trabalho que eu entreguei, que eu finalizei, a minha dissertação. E no CPDOC as coisas fluíram. Assim, na Casa Cervo as coisas fluíram. Pela proximidade que eu tinha, até eu mencionei na minha resposta anterior, essa medida da direção do CPDOC de franquear o acesso dos alunos em plena pandemia, com todos os cuidados possíveis, nenhum cuidado foi relegado, mas que desse acesso a gente iniciar nossas pesquisas e não ficar perdido no tempo e no espaço, só isso, né, já é um ganho incrível, né? E fora outras mil coisas, assim, como eu já era da casa, eu pude ter um tratamento especial, mas um tratamento mais atento às minhas necessidades, que foram todas, absolutamente todas, dentro dos limites, claro, dos limites que têm que ser estabelecidos em qualquer relação, todas elas foram atendidas com excelência. Então, eu ressaltaria assim, muitas pessoas entram no programa de pós mirando outras pesquisas em outras instituições, quando na verdade elas podem muito bem, claro, não é impeditivo que o façam, mas também ter um olhar mais cuidadoso para esse corpus documental que está ali à disposição, é, é uma extensão, né? É uma extensão do ensino acadêmico que a gente tem em sala de aula, é a possibilidade de fazer pesquisas na Casa Acervo, que, além de ser pesquisas presenciais, também disponibiliza todos os documentos na sua base na internet, né? As fontes estão todas digitalizadas. Eu, por exemplo, eu tive esse primeiro contato com as fontes primárias do arquivo do ZAAR presencialmente, depois eu tive até outros momentos de pesquisa presencial, até eu concluir meu processo todo de pesquisa, mas a, muito do que eu pesquisei, do que eu tive acesso, ou do que eu revi, do que eu já tinha conhecimento, que eu pude fazer novas checagens nesses documentos, foi através da base de documentos digitalizados do acervo do CPDOC, que está disponível no site da FGV CPDOC. Então, é uma possibilidade enorme, né? Você tem ali um arquivo à tua disposição para você consultar a hora que você quiser, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, de valorizar essa riqueza interna que existe dentro do programa de pós do CPDOC. Eu gostaria de começar fazendo um agradecimento especial ao meu orientador, Américo Freire, que representa bem o corpo docente do CPDOC. É um corpo de altíssima qualidade, que alia liberdade intelectual com rigor metodológico. Um grande muito obrigado. A minha primeira sugestão para quem está entrando é aproveitar intensamente a convivência acadêmica. A gente não só aprende nas aulas, com os livros, mas também aprende com a convivência, grupo de pesquisa, seminários, e o CPDOC oferece muitos eventos para o corpo docente estar presente, variar o seu repertório intelectual. Ou seja, eu recomendo muito que vocês curtam esse lado. E eu não sei se o que eu vou falar é certo ou não, mas eu recomendo não deixar para escrever, começar a escrever tarde. Eu até por minha é, origem do jornalismo, eu tenho uma relação de escrever sempre. Então, eu comecei a escrever nesse doutorado já no segundo semestre, eu já estava escrevendo. É claro que a escrita mudou muito, mas, resumindo, quando eu cheguei no último semestre, eu não tinha que desesperar e falar: ai meu Deus, agora eu tenho que escrever tudo.
já tinha um corpo de texto robusto. E aí eu pude dedicar a minha parte final a retocar, a revisar, a acrescentar. E isso me trouxe uma tranquilidade e um bem-estar intelectual e emocional também muito grande. Mas, assim, e no fundo é isso. E a recomendação final é para que não perca a curiosidade. A curiosidade é que faz a pesquisa andar, é que faz a nossa alma crescer e os nossos conhecimentos intelectuais aumentarem. É isso que eu tenho para dizer. Muito bem, chegamos ao fim desse segundo episódio da série podcast Alumni FGV CPDOC. Muito obrigado ao Ícaro, ao Marco, ao Serginho. Obrigado a todos que vão nos acompanhar e até o próximo episódio.